Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Bajazada, o tudo bem é só por educação, né? Não tá tudo bem. A maneira que nós caímos na Libertadores da América foi uma maneira vergonhosa, uma maneira fiasquenta. Mas nós não perdemos só para o Santos, nós perdemos para a soberba, para a nossa soberba do Grêmio. Sim, nós fomos soberbos em determinado momento. Sabe por quê? Por várias situações, mas eu vou pegar uma ordem cronológica ao contrário. Eu vou pegar depois já do jogo acabado. Nós fomos para as entrevistas coletivas depois do jogo, em que nós perdemos para o Santos, né? Perdemos por 4-1 no agregado 5-2. E o técnico do Santos, o Cuca, ele fez uma leitura muito melhor do Grêmio do que o próprio técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Nós perdemos para essa soberba que está incrustada no Grêmio. O Grêmio ele é muito vencedor nesses 4 anos do Renato Portaluppi, né? Nós ganhamos lá em 16 a Copa do Brasil, nós ganhamos em 17 a Libertadores, em 18 nós ganhamos a Recopa Sul-Americana, ganhamos um primeiro gauchão, aí 19 já veio o segundo gauchão, em 20 veio o terceiro gauchão e a gente parou do gauchão. Mas nós temos uma soberba, volta e meia, de dizer que nós temos o melhor futebol do Brasil. Há bem pouco tempo, você sabe muito, eu sou um crítico do Renato, tanto que eu uso sempre o termo da Renatice, Renatice, Renatice. E ontem teve Renatice de novo. Porque o Renato ele não enxerga taticamente. Sabe o que era a mudança tática do Grêmio nos últimos jogos? Era o Jean-Pierre, que ontem não jogou. O Jean-Pierre erra aquele passe ali a 11 segundos de jogo, sente o peso depois e sumiu do jogo. E ontem o melhor jogador do Grêmio foi o Vanderlei, porque se não fosse o Vanderlei nós teríamos tomado 6, quem sabe 7. Quem sabe o 7-1 tivesse acontecido ontem na Vila Belmiro. E aí o Renato vai para a entrevista coletiva e aí perguntado para ele se ele considerava um vexame que aconteceu, a resposta do Renato: vexame? Vexame é chegar em todas as competições. Vamos parar com essa bobagem. O Grêmio chega em todas as competições, mas o Grêmio não está ganhando nenhuma de importância. O nosso último título importante foi a Recopa Sul-Americana, que eram 2 jogos em 2018. De resto é Campeonato Gaúcho. E o Campeonato Gaúcho teve um ano aí que o Novo Hamburgo ganhou, teve ano que o Caxias ganhou, teve ano que o Juventude ganhou. Então, só um pouquinho. Gauchão é obrigação e se perder não muda nada na estrutura de vida de clube nenhum. O Grêmio está perdendo para a soberba do Grêmio, porque o Grêmio, em determinado momento, está tendo a certeza que é um novo Barcelona e não é mais. Não é mais. Não é o melhor futebol do Brasil. É que tem um momento, eu sou muito crítico ao Renato, e outro dia eu até fiz um vídeo dizendo, e falei lá na TV Bandeirantes, eu só penso que eu me excedi quando eu pedi a demissão do Renato. Porque se eu não quero que peçam a minha demissão, eu não tenho o direito de pedir a demissão de ninguém. Mas eu não retiro nenhuma crítica do Renato. Porque a mudança do Renato foi o Jean-Pierre. E aí eu recebi vários recados e faz parte. O recado bem educado, a resenha, a zoeira, ela faz parte do processo natural democrático que a gente tem no nosso país. Agora eu ouvi o seguinte: aí Bagé, reclama agora lá. Não estava reclamando do preparador físico? E eu continuo reclamando. Ontem, teve jogador do Grêmio que saiu 1 metro na frente do jogador do Santos, chegou 2 atrás. Teve jogador do Grêmio que levou a mão na perna quando correu. Teve jogador do Grêmio que sentiu lesão e teve que ser substituído quando correu. O Santos engoliu o Grêmio em 2 jogos e o Renato continua com a soberba de que nós temos o melhor futebol praticado no Brasil. Não temos, e faz muito tempo que nós não temos. É a 2ª eliminação consecutiva do Grêmio fazendo fiasco. E muito parecida. O ano passado, quando a gente tomou 5-0 a lambada na paleta dentro do Maracanã para o Flamengo, nós tínhamos perdido, estávamos perdendo por 1-0 dentro da arena. Aí o Grêmio empatou no final 1-1, tomou 5-0 lá. Contra o Santos a mesma coisa, nós estávamos perdendo 1-0 na arena, aí empatamos no final e tomamos esses 4-1 na paleta de novo fora de casa. É a 2ª eliminação consecutiva, só que tem um período aí, como é que a gente ia reclamar, né? 18 jogos consecutivos invictos, né? 15 vitórias e 13 vitórias e 5 empates. E fica difícil, como é que você critica um time que não perde a 18 jogos? Mas nós não perdíamos para o Juventude, para o Cuiabá, para o Guarani do Paraguai, para o Goiás. Claro que tinha um diferencial, né? Porque o Grêmio estava ganhando de times menores que o Grêmio, de times inferiores tecnicamente ao Grêmio, e o Grêmio sabia por que estava ganhando. Só que daí tem um outro lado da moeda. Quem era o último adversário que tinha vencido o Grêmio? O Santos. Este mesmo Santos tinha ganho do Grêmio 2-1 na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Foi quando teve a famosa entrevista do Maicon, do Capita, ainda dentro do gramado da Vila Belmiro, quando ele chutou o balde. E de lá para cá várias coisas mudaram. Só que o Renato voltou para aquilo, né? Não, pensa bem. O Grêmio está em 3 competições. O Grêmio está chegando em todas. O Grêmio não chega a nada. O Grêmio não chega. Os últimos 4 anos o Grêmio foi o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Isso aí não é chegar. Isso aí não é chegar. Isso aí é obrigação. A Copa do Brasil do ano passado, nós fizemos 2-0 na Arena e perdemos depois a semifinal
lá na casa do Atlético Paranaense. E quem é que foi o culpado? O PP, que desperdiçou um pênalti, que era um garoto. O Renato não tem culpa de nada. Ele até disse na coletiva, né, que ele assumia a culpa e tal, só que ao mesmo tempo é vexame. Como vexame? Vexame é chegar em todas as competições. O Grêmio não está chegando em todas as competições, Renato. O Grêmio não chega. Teve um dia aí que nós perdemos pro... Vocês lembram o episódio lá contra o River Plate do Marcelo Gadiardo? O que nós gremistas reclamamos? Que o Gadiardo não poderia ter descido no vestiário, ele desceu. E é verdade, ele não poderia descer, ele desceu. Mas olha a diferença. Assim que o técnico adversário desceu no vestiário, eles conseguiram eliminar o nosso time, porque o nosso técnico... A única maneira de ganhar do técnico adversário é se ele não entrasse no vestiário. E isso já faz muito tempo que está acontecendo assim. Só que eu sei que é muito difícil, porque todo mundo que ama essa camisa do Grêmio ama o Renato, porque o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. O Renato ganhou Libertadores como jogador, o Renato ganhou Libertadores como treinador, o Renato resgatou o orgulho do torcedor do Grêmio, que não ganhava há mais de 15 anos um título importante. O Renato tem uma estátua na arena. E o Renato sabe usar muito bem isso. Porque o Renato usa o torcedor do Grêmio para isso. Quando o Renato diz, vexame deve ser porque eu chego em todas as... Não é eu, Renato. Quem chega é o Grêmio. Quem te dá condição é o presidente Romildo. Alguém tem que dizer para o Renato que ninguém é maior que o Grêmio. O presidente Koff não foi maior que o Grêmio. O presidente Eldorado não foi maior que o Grêmio. O presidente Romildo não será maior que o Grêmio. E o Renato jamais vai ser maior que o Grêmio. Ninguém nunca será maior que o Grêmio. Só que nós perdemos 2 jogos para o Santos, que não é um time melhor do que o Grêmio. Ele jogou com mais vontade, porque ele jogou sem soberba, porque ele entendeu a maneira do Grêmio jogar. E nem o Renato entende a maneira do Grêmio jogar. E aí a gente vai continuar sobrevivendo com as entradas do Tassiano, com a permanência na titularidade do Luiz Fernando, com algumas insistências como o David Braz, que já mostraram que não tem capacidade de usarem a camisa do Grêmio. Mas que com o Renato aqui eles continuarão jogando, porque nós continuaremos perdendo para a nossa soberba. O Cuca engoliu o Renato em 2 jogos taticamente, mas o nosso grande algoz nesse momento é a soberba praticada principalmente pelo nosso técnico Renato Portaluppi. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho para receber as notificações, só não esquece uma coisa, nada é maior do que o emblema do Grêmio. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.